Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição, revista CPAD, lição de adultos, neste primeiro trimestre de 2025. A temática da lição é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A nossa lição número 10 tem como assunto O pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática nos diz que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A nossa leitura bíblica em classe começa em Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias ou criaturas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, disse à mulher: É assim que Deus falou? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? De toda árvore do jardim? Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5 é a continuação da nossa leitura bíblica, a partir do versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo a ministração desta mensagem. A introdução do comentário nos fala que o ser humano, criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Primeiro tópico: a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Primeiro item: o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás. Ele é chamado de a antiga serpente, Apocalipse 12:9. Também é chamado o maioral, o líder dos demônios. Era originalmente um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, como lemos em Ezequiel 28, 12 a 15. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão.
ou seja, eles estão presos desde aquela época, nas regiões mais profundas, o chamado Tártaro. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. O pecado teve a sua origem muito antes da criação do homem, entre os anjos, liderados por esse querubim ungido, que alguns dão o nome de Lúcifer, mas não é uma tradução exata, perfeita. A Bíblia, na verdade, não diz o seu nome. O seu nome, portanto, se perdeu junto com a sua identidade. Ele se tornou o inimigo, o adversário, o maligno. Ele, portanto, é o autor do pecado. Ele, portanto, foi a primeira criatura feita por Deus que permitiu que o pecado tomasse conta da sua vida. Segundo item, foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Envergonharam-se do que tinham feito. Eles caíram em si de que tinham pecado, tinham desobedecido a Deus. Com isso, eles procuraram se esconder da presença de Deus. O pecado, ele faz isso nas pessoas. O pecado, ele, ao mesmo tempo que cega as pessoas, abre os seus olhos. Só que o que elas descobrem, o que elas veem, não é algo bom. Então elas precisam voltar a se iludir. Elas precisam tapar os seus próprios olhos para não verem a sua própria depravação, a sua própria decadência. Essa era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. Essa é a morte espiritual. Morte significa separação. Morte não deve ser entendida no sentido de deixar de existir, de aniquilação, mas no sentido de separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e, em seguida, pronunciou a sentença do casal. A sentença que seria não só para eles, mas para toda a sua descendência, sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele entrou a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Terceiro item, as consequências da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado passou a todos os humanos, mas afirma que é uma realidade, isso aconteceu. Ela só não explica como, mas afirma, ocorreu. Pelo que, como por um homem, no caso Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, o pecado de Adão ele se transmitiu para todos os seus descendentes, bons ou maus, justos ou injustos. E, juntamente com o pecado, veio a morte. Primeiramente, a morte física. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais tarde em outros textos, em Romanos 5,19, 1 Coríntios 15,49. Item 4. A extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu o ser humano na sua totalidade, corpo, alma e espírito, ou seja, tudo aquilo que Deus havia criado no homem foi corrompido, foi adulterado, foi transformado em algo pior. Tanto o intelecto do ser humano, a vontade do ser humano, a consciência, a razão, tudo é contaminado pelo pecado. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça que aparece em Isaías 1, versículos 5 e 6, e não se refere à intensidade, ou seja, alguns seres humanos são mais atingidos pelo pecado do que outros. Alguns seres humanos mostram o pecado de forma mais intensa do que outros. É como se fosse uma doença que está latente em todas as pessoas, mas em algumas pessoas essa doença se manifesta com mais intensidade. Portanto, o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído, ela não foi erradicada, ela está desfigurada, mas não aniquilada. Quer dizer que dentro de cada ser humano ainda tem um pouquinho de Deus que nos permite pelo menos entender o mínimo do que é certo e do que é errado.
Também nessa imagem está o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha, ou seja, mesmo o pior pecador, ele pode escolher entre fazer algo certo e fazer algo errado. Segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado. Segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado, o pelagianismo. É a heresia mais antiga da história da Igreja no que diz respeito, no que toca à pecaminosidade no gênero humano. Pelagianismo vem de Pelágio. Ele foi um monge erudito britânico, viveu no ano 360 a 420. Ele se transferiu para Roma no ano 409. Foi contemporâneo de outro grande nome do cristianismo, do pensamento cristão, Agostinho de Hipona. Viveram na mesma época. O conteúdo doutrinário do pelagianismo. O que foi que Pelágio elaborou nas suas ideias que deu origem a esse movimento? A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia, na verdade, não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica e um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana, na verdade, não foi escrito pelo próprio Pelágio, mas sim os escritos dos seus oponentes. Então, se hoje nós conhecemos algo do pelagianismo, trata-se daquilo que outros escreveram sobre ele. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto. Primeira ideia: o ser humano não nasce em pecado, ou seja, nós não nascemos pecadores. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe um pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Em resumo, essas eram as ideias que dizem que Pelágio defendia. Nem preciso dizer que todas essas ideias elas vão contra a palavra de Deus e, portanto, foram rejeitadas pela Igreja e, como tal, combatidas. O pelagianismo foi condenado como heresia no Concílio de Éfeso, no ano 431. Vamos à resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. Veja que não é o pecado original da maneira como o catolicismo ensina. Existe uma vertente do catolicismo que ensina que o pecado original foi a primeira relação sexual entre Adão e Eva, o que, obviamente, também é uma heresia e está em desacordo com a palavra de Deus. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Portanto, o pecado original é a desobediência de Adão, e claro também Eva, à ordem do Criador de não provar, de não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Essa era a ordem, eles quebraram essa ordem. Então essa desobediência teve como resultado trazer o pecado e a morte a toda a humanidade. Esse é o pecado original que Adão e Eva cometeram e se estendem a todas as pessoas. Esse homem pelo qual a humanidade se estendeu, o pecado se estendeu a toda a humanidade, é Adão, e a evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Ou seja, Adão e Eva foram criados para viver eternamente, para existir eternamente, e, devido ao pecado, agora eles passam a morrer. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. Segundo item, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, ele nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, ele conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecadores, porque as pessoas, na verdade, não seriam pecadoras. Elas já estariam salvas, então não haveria necessidade de Jesus morrer por elas. Terceiro tópico, o perigo dessa heresia. Terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. Primeiro item, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias ainda estão hoje, por exemplo, nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado.
O mormonismo, eles ensinam que a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Então esses aí são dois exemplos de correntes religiosas ou filosóficas que pegam as ideias pelagianistas. Elas negam que o pecado exista, ou então dizem o pecado existe, mas cada um é responsável só pelos seus pecados, não existe um pecado original. Além desses, podemos acrescentar também o chamado movimento graça sobre graça, ou movimento hipergraça, que é, por exemplo, adotado essas ideias pela escatologia consumada, ou hiperpreterismo. Entre outras coisas, esse movimento religioso acredita que todo o pecado já foi vencido lá na cruz do Calvário. Ou seja, com sua morte na cruz, Jesus aniquilou o pecado. Não existe mais pecado. Ou seja, todas as pessoas que nasceram após a cruz, elas já estão livres de pecado. Elas não pecam mais. E aí, quando são contrariados pelos fatos, mas se essas pessoas não pecam mais, como explicar o mundo pecador em que vivemos? Não, veja bem, isso daí não é pecado. Isso é apenas as obras da carne que são faladas no Novo Testamento. Então veja que essa é uma disfarçada, um malabarismo para tentar negar a realidade do pecado. Esse tipo de doutrina vem encontrando muito apelo entre as pessoas, muita aceitação, porque sempre vem acompanhado de frases, ideias como: olha, os pastores querem que vocês aceitem a realidade do pecado, pensem que são pecadores, que é para vocês irem para as igrejas se livrar do pecado, e lá vocês são escravizados, são explorados. Então esse tipo de canto de sereia vem ganhando muitos adeptos. E nós, cristãos, evangélicos, devemos saber a realidade de que isso existe e as formas como combater dentro da palavra de Deus. É verdade que a Bíblia fala que Jesus, na cruz, ele derrotou Satanás, derrotou o pecado. Mas, ao mesmo tempo, os discípulos de Jesus deixam claro que o pecado ainda existe e que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação, para não sermos subjugados pelo pecado. E que enquanto estivermos neste mundo, por melhores que sejamos como cristãos, nós estamos sempre em risco de cair, de pecar, de perder a nossa salvação se não orarmos e vigiarmos. Ou seja, a salvação ela é um processo, com começo, meio e fim. A luta contra o pecado é uma luta contínua. O pecado ele vai continuar nos assolando enquanto estivermos neste corpo mortal. O pecado é para todos os seres humanos como se fosse o vício, um vício em álcool, em drogas, que a pessoa luta para deixar, só que essa luta dela não tem um fim enquanto ela estiver nesta vida. Ela pode ter passado 1 ano, 2 anos, 10 anos sem se drogar, sem fazer uso de álcool, mas em um dia que ela resolva fazer uso de novo daquelas substâncias, ela foi vencida pelo vício novamente. Ou seja, a luta dela é toda a sua vida, até o último dia da sua vida. Da mesma forma, a nossa luta contra o pecado. A diferença é que aqueles que já creram em Jesus como seu Senhor e Salvador têm muito mais armas para lutar contra o pecado do que aqueles que ainda não se converteram a Cristo. O segundo item fala aqui do perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Conclusão: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Portanto, o amor e a misericórdia de Deus, de vir até nós em forma humana, através do seu Filho,
é o que nos dá esperança de redenção. O pecado existe? Sim. Ele é forte e poderoso? Sim. Porém, maior e mais poderoso é Deus, que nos chama a deixar o pecado e virmos até Ele. O caminho da cruz é o caminho de volta para o Pai, de volta para Deus em Cristo Jesus. Este, portanto, é o resumo da nossa lição de número 10, revista CPAD, lição de adultos, e na sua escola dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.